Obrigado a todos, obrigado especialmente ao Murilo e ao Cirenza por esse apoio da aula e paciência de vocês por essa troca. Onde é que estão as diretrizes hoje? A diretriz, isso aqui é o que a gente tem de dado mais recente em relação à prevenção de morte súbita, e acaba que a gente extrapola um pouco em relação à indicação de CDI, a gente vai ver em qual momento esses dois temas eles se sobrepõem. Prevenção secundária é uma coisa importante para a gente debater. O paciente já teve um evento que ameaçava a vida. Então, esse paciente já teve esse evento, foi tratado e a gente está tentando evitar o segundo evento. Quando você tem isso aí, quando você tem prevenção secundária, quer dizer que o risco é extremamente alto de ter uma recorrência. Você precisa abordar ele da forma mais agressiva possível. Prevenção primária, a gente tem um problema, que apesar de a gente ter uma diretriz já escrita e boas partes das diretrizes brasileiras e internacionais, elas se baseiam nesses estudos. Vocês podem ver que o estudo mais jovem deles tem quase 20 anos de idade. Então, a gente está usando informação antiga. E a gente cada vez mais tenta se prever, então, na dúvida, por que a gente não coloca um dispositivo e não faz alguma coisa? O implante não é isento de risco. Isso aqui são algumas coisas que podem acontecer, ainda que raro, no implante quando você coloca, e você tem que estar muito bem calçado quando você quer fazer tomar uma atitude em relação ao paciente. Indicar um tratamento é uma responsabilidade nossa, não indicar um tratamento também é uma responsabilidade nossa, qualquer delas é uma conduta. Formas que a gente tem menos validade de descobrir qual paciente que vai morrer ou não podem ser expostas aqui, eu não sei usar parte delas, mas também ninguém sabe, então minha defesa funciona do mesmo jeito. Algumas coisas que a gente começou a tentar incluir na prática clínica envolvem ecotranstorácico, eletro de alta resolução, alternância de T. Algumas entraram em pequenos trabalhos, depois começaram a cair um pouco, vamos dizer, o poder estatístico deles e começaram a ficar um pouco nichadas. Por exemplo, a CGAR se usa muito pouco fora do contexto diagnóstico de cardiopatia ritmogênica, variabilidade de turbulência no T também muito menos. Então vamos tentar usar para chegar nas coisas que a gente realmente usa. Quanto maior a duração do QRS, maior a probabilidade do paciente morrer, por todas as causas. Óbvio, isso é uma discussão não selecionada. Análise de subgrupos mostram que quanto mais largo o QRS, está mais associado à morte súbita, disfunção ventricular e principalmente nos padrões de bloqueio de ramo esquerdo. Fração de ejeção baixa é outro fator de risco bem demonstrado e boa parte dos cenários atuais de estratificação se ancoram na disfunção ventricular. O Murilo já mostrou em cardiopatia hipertrófica, especialmente quando está associado a realce, a disfunção ventricular ela tem um peso muito grande e a disfunção ventricular associada a pior de classe funcional também. A mortalidade, por exemplo, da SCD-HEFT, pode ser mostrada aqui, lembrando que nessa época nós não tínhamos parte do arsenal que a gente tem hoje de prevenção de morte súbita, mas era uma mortalidade extremamente alta. A avaliação de extracistolia, TVNS no Holter, na monitorização, e hoje um problema que a gente vai ter são com os wearables, a gente tem muito mais informação, ainda não sabe o que fazer com isso, também é um fator de risco independente, também é um preditor de mortalidade. Isso aqui também pode ser mostrado nesse momento, em pacientes sem disfunção ventricular à esquerda, com disfunção. A carga de extracistolia é um marcador muito mais importante no paciente que tem disfunção ventricular. A ressonância veio para complementar, isso aqui é um paciente Chagas, que é a primeira paciente da minha tese de doutorado, essa ressonância é antiga, feita na Escola Paulista na época, que mostra um aneurisma apical importante e tem uma fibrose pequena basal. A arritmia saía da ponta, mas ela também tinha outras arritmias pouco indutíveis dessa pequena quantidade de fibrose basal que ela apresentava. A importância da ressonância vem sendo reatualizada até atualmente. Quanto maior a carga de fibrose, quanto mais músculo morto entremeado com músculo viável, maior a chance do paciente ter arritmia e morte, seja por insuficiência cardíaca, seja por morte súbita. Isso aqui é um exemplo do que eu chamo de fibrose. Na verdade, o termo correto seria realce tardio. Músculo normal, entremeado com ilhotas de fibrose. E essa fibrose é irregular, então facilmente o impulso elétrico pode correr por aqui e dar uma volta com muita dificuldade, reentrar e fazer uma taquicardia ventricular de uma forma incessante e levar esse paciente à morte. Guardem essa imagem, dessa parte branquinha com uma parte de tecido preto no meio. Isso vai fazer sentido em pouco tempo. O que a gente faz com esses dados? Esse é o maior problema. A prevenção de morte súbita ainda está caminhando. A gente conseguiu identificar um ou outro paciente. A avaliação genética ajuda muito hoje em dia. A gente está caminhando para uma avaliação combinada do que a gente consegue à beira-leito com avaliação genética. Infelizmente, muitos desses componentes da parte genética levam 15 a 20 dias para serem
respondidos para nós e vêm com genes com variação de significado incerto. Então, quando a gente falou que a quantidade alta de arritmia ventricular levava a um risco maior de morte súbita, em algum momento pensaram, então por que a gente não trata essas arritmias ventriculares? E nisso a gente a gente aprendeu muito com um estudo chamado CAST, a gente vai entrar nele. Pano rápido para agora, a gente tem um algoritmo recente para extracístole assintomática, é bom lembrar, guardem isso e vejam quão menos estressante é se você conseguir seguir esse fluxograma, que já está indicado, do que quando a gente pega aquele holter poluído de extracístole no consultório. E o paciente está ansioso, ele vem com você, o que são extracístoles, por que são as extracístoles, eu quero tirar isso da minha frente. Você não vai tirar. A gente, num dia normal, com menos de 500 esquitopias por dia, não precisa fazer nada. Com menos de 10% de carga no paciente assintomático, a gente tem que avaliar fatores de risco. 10% são 10 mil ao dia. Então, existe um embasamento para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Isso é o CAST. Já que a arritmia faz mal, por que a gente não trata a arritmia? Tratar a arritmia matou mais do que dar água para o paciente. Alguns tipos de antiarrítmicos causam mais mal do que bem. E isso não são todos os tipos. Alguns, óbvio, beta-bloqueadores hoje são benéficos em vários cenários. Beta-bloqueadores, inclusive, são os que mais conseguiram se manter no pódio do tratamento adequado de arritmias. Os Copérnicos, o Capricórnio, lá atrás, na década de 80, já mostraram redução de mortalidade significativa. E depois disso, a gente caiu na amiodarona. A amiodarona ainda é uma medicação que acho que talvez seja mais popular aqui no Brasil e é mais demonizada nos Estados Unidos. Eu não sei ainda o porquê dessa discrepância, a gente acha que a gente identifica mais ou menos no meio. A amiodarona é uma medicação excelente, ela tem uma redução de arritmia, mas não necessariamente reduzir a arritmia reduz morte súbita. Alguns estudos menores dão uma tendência à melhoria de mortalidade, mas quando a gente cai em meta-análise, que hoje ainda são, vamos dizer assim, boa parte do nosso arcabouço e das diretrizes, a gente acaba perdendo um pouco desse poder protetor da amiodarona. Em busca do diagnóstico, a gente nesses pacientes que a gente acredita que estão em maior risco, a gente não tem um embasamento para direcionar para um tratamento mais específico, a gente tem que procurar mais, olhar um pouco melhor. Isso aqui é um monitor de eventos implantável, por favor ignorem o fabricante, hoje nós temos três fabricantes, já que eu botei o nome de um, Medtronic, Biotronic e Abbott, são os três que fornecem monitores de evento. O menorzinho é o que está mais em uso hoje em dia. E você pode colocar, essa é uma época, foi o primeiro implantado, então, em minha defesa, a minha mão era um pouco mais magrinha também, e o monitor era um pouco mais gordinho, agora inverteu isso. A colocação de dispositivo na loja hoje é quase que uma injeção, e você consegue uma monitorização eletrocardiográfica ao longo de 3, 4 anos. Você consegue, se o paciente desmaiar, se ele tiver uma arritmia em casa, se ele tiver um AVC criptogênico, você pode pesquisar ativamente arritmias, fazendo uma avaliação por telemetria, como se fosse um marca-passo. Tem uma modalidade que você pode, inclusive, conectar por Bluetooth com o celular e poder coletar essas informações. Hoje, por diretriz, ele está indicado para síncope de repetição, mais que 3 em 2 anos, acima de 65 anos, e para pesquisa de AVC criptogênico, pesquisa de FA em AVC criptogênico. Um terço desses pacientes tem a fibrilação atrial e deveriam ser descoagulados a partir desse momento. E, nesse caso, um paciente com síncope que foi identificado uma pausa importante. Terapias não farmacológicas, o principal mecanismo é a cicatriz. Antigamente, se você... na década de 60 e 70, a ressecção cirúrgica foi muito importante. Você tinha uma taxa de sucesso de 95%, dentro dos 80% conseguia sair vivo da sala cirúrgica. 20% morria na sala. Por isso, estratégias menos invasivas, como fulguração em 79, depois em 89, ação por radiofrequência, se estabeleceram. A maior ferramenta hoje que a gente tem para prevenção de morte súbita em pacientes que têm indicação para colocação ainda é o implante do cardiodesfibrilador. Isso é um esquema do implante do cardiodesfibrilador. Você localizando uma veia que possa levar até o coração, essa é a forma mais comum de se colocar, existem alternativas. Você leva um fio até o coração e esse fio é capaz de detectar uma arritmia, estimular um pouco mais rápido do que ela para ver se você consegue interrompê-la sem incômodo nenhum paciente, ou, em cenários mais extremos, dar um choque no paciente. Isso aqui é o ATP, que é a estimulação rápida. Isso é o choque. O paciente sente dor, chega a 40, 42 joules, o paciente sente a dor do choque, mas ele interrompe uma arritmia potencialmente letal. Isso aqui é uma novidade, é o CDI subcutâneo. Você pode, quando você quer deixar o espaço intravascular livre, você pode colocar ele totalmente por baixo da pele e o gerador debaixo do dorsal.
Então, você consegue deixar o paciente com risco zero de endocardite. Por outro lado, esse é um aparelho que não estimula, até o momento, pelo menos. Já tem trabalhos com a colocação de um pequeno gerador de marca-passo na ponta do VD, associado a esse CDI. Mas hoje o que nós temos à escolha é basicamente um transvenoso, que é o que todos conhecemos e é muito semelhante a um marca-passo comum, ou o subcutâneo, que você detecta como se fosse um eletrocardiograma por baixo da pele e dá um choque caso o paciente precise. Essa aqui é uma posição atípica de um paciente meu, precisou ser colocado à direita. Por fim, estudo eletrofisiológico. Na verdade, a menina dos olhos da eletrofisiologia continua sendo estudo. Isso aqui é uma sala de invasiva, um operador manipulando um catéter, ajudado pela visão fluoroscópica, catéteres com pontas diferentes, com funções diferentes, chegam até o coração. E se lembra daquela imagem da ressonância? Imaginem essa linha que por onde está passando em preto, e a parte branquinha da cicatriz aqui eu coloquei em rosa. É mais ou menos isso. Isso é o mecanismo de uma taquicardia ventricular. Um impulso passa facilmente por fora, uma área normal, e por dentro da cicatriz ele fica girando incessantemente, causando TV. E a ablação faz isso. Cada pontinho vermelho desse é uma linha de cauterização, e num segundo batimento, que geraria uma outra TV, com essa linha de ablação é como se a gente subisse um muro. A gente murou parte da cicatriz e impede a perpetuação da arritmia. Isso tem ajudado bastante no controle de todos os tipos de arritmia, ventriculares e supraventriculares. Não é uma panaceia, mas a gente consegue, com cuidado, tentar expandir essas indicações não só para arritmias refratárias, mas para pacientes que não podem ou não querem tomar medicação. A taxa de sucesso fica em torno de 60% ao ano, ainda é baixa, a gente está se esforçando para melhorar. A recorrência em isquêmicos é menor do que não isquêmicos, até pela característica do circuito, você tem uma delimitação clara e você hoje o mundo investiu muito mais no tratamento farmacológico para a cardiopatia isquêmica do que para as outras doenças, até pela prevalência e pelo tanto que a gente já aprendeu em relação à doença. E hoje a gente consegue redução de choques. O que eu ia propor é uma mudança de raciocínio. Hoje a gente tenta pensar que o paciente ou não toma nada, ou você pode tentar detectar, ou você faz ablação, ou você dá remédio, entope de remédio, depois você faz ablação, e se nada deu certo, você vai para desfibrilador. Uma coisa que a gente pode pensar é tentar primeiro remover as causas, tratar IC, reabilitação cardíaca tem um papel importante na redução de reinternação, por exemplo, são coisas que a gente pensa pouco. Controle de fatores de risco, o paciente que reinfarta, ele vai ter uma morte súbita pelo reinfarto, pela isquemia da reperfusão. Tratamentos da progressão da doença de base, medidas não farmacológicas. Avaliar a indicação do desfibrilador, é nesse momento. Se ele tem indicação de prevenção de morte súbita, e já com a medicação otimizada, os beta-bloqueadores que ele precisa, as estatinas que ele precisa, o controle de novos eventos que ele precisa, a indicação de prevenção de morte súbita é colocar ou não colocar o desfibrilador. No momento hoje, a gente não tem remédios que a gente possa especificamente usar para que o paciente não tenha um novo evento. Se ele não tem indicação do desfibrilador, a gente pode trabalhar todo o resto para reduzir reinternação, controlar sintomas e reduzir mais coisas. E a partir daí monitorizar. Reduzindo, se o paciente tiver CDI 5, perfuração de ejeção abaixo de 35 após 3 meses de tratamento, o CDI está indicado. Por que 3 meses? O paciente pode melhorar a função. Muito agudamente também não tem um benefício muito claro. Se existe, se a evidência cai um pouco para 2A, você tem uma causa para síncope ou você está abaixo dentro desse período de 3 meses. O eletro pode ajudar um pouco no diagnóstico, se a fração de ejeção for acima de 35, porque a gente tem menos evidência nesse grupo do benefício. E se não tiver sintoma, a prevenção primária ainda está indicada, está um pouco mais bem documentada em isquêmicos, quando a fração de ejeção for menor que 35. Obrigado.